Boa noite, Igreja Batista Maranata, irmãos que acompanham essa live. Deus abençoe. Deus abençoe também a vocês que estão acessando, que posteriormente vão acessar esse vídeo. Que Deus abençoe vocês também. Bem, eu vou começar com uma oração. E vamos ler um texto da Palavra de Deus, alguns textos. Eu vou estar orando e nós vamos ler primeiramente um texto de 1 Tessalonicenses capítulo 5, tá bem? Deus, que a tua palavra possa uma vez mais falar ao nosso coração e que o Senhor ilumine as nossas mentes para entender o melhor. Te agradecemos por essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 1, começando do verso 1, diz assim: Irmão, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. 1 Tessalonicenses 5:1, seguindo. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vem as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Portanto, vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Entender os tempos é um desafio para todo ser humano, na verdade. Todos querem entender, interpretar bem os tempos. E nós, como Igreja de Cristo Jesus, como aqueles que têm a palavra de Deus como guia e a mente de Cristo para nos iluminar com relação à sua palavra, nós temos o privilégio de poder interpretar melhor, ou de maneira correta, melhor dizendo, os tempos em que vivemos, né? Eu fico imaginando nessa época de pandemia, onde muitas pessoas se assustam, né? Eu sei que no Brasil tem um número estimado aí de 100 mil mortes por coronavírus, né, que é uma pandemia. E dentro desse quadro eu fico imaginando como os cristãos passaram pela peste negra no passado, que foi terrível e dizimou muita gente no mundo. A gripe espanhola, no começo do século passado também. A gente tem histórias de dessa pandemia que foi terrível, né? Eu já no auge dos meus 53 para quase 54 anos, eu me lembro do surto de meningite que tomou conta do Brasil, principalmente o estado de São Paulo. Eu estava nos primeiros anos da escola, né? E fui vacinado ali por meningite. Eu acho que foi a primeira vacina que eu tomei na minha vida, né? Foi contra a meningite. Muitas crianças, muitas pessoas morreram com surto de meningite. Nós ficamos alguns meses sem ter aula para evitar o contágio, né? E depois ela foi erradicada, né? Eu fico imaginando como foi para os cristãos que viveram a Segunda Guerra Mundial. Meus pais se lembram da Segunda Guerra Mundial no contexto do Brasil, né? Da restrição que eles passaram com relação a querosene, açúcar. Querosene era importante porque a iluminação da casa era por lamparina, né? A querosene. Restrição do açúcar e de outros alimentos. Eu fico imaginando na Alemanha como foi para os judeus cristãos
a perseguição e como eles identificaram aquela época, ou os cristãos na parte da Rússia, na época da guerra também, da Ucrânia, que sofreu com o nazismo e depois sofreu com o comunismo, e, e as pessoas que criam em Deus foram perseguidas de maneira terrível, né? Eram regimes que perseguiam realmente os cristãos. Fico imaginando como a igreja hoje na China, ou na Venezuela, ou na Coreia do Norte, como os crentes estão reagindo e como estão interpretando o momento em que eles estão vivendo. Que ainda que nós vejamos dificuldades no nosso tempo, mas tanto no Uruguai como no Brasil, nada parecido com o que a igreja tem passado, com o que a igreja passou no passado, distante, e com o que a igreja passa nesses lugares, com muito sofrimento, perseguição, dor. E como a igreja reage a isso, né? Então, o pessoal de Tessalônica, nessa época em que Paulo escreveu essa carta, nessa época a igreja que se reunia ali, ela vivia um tempo de um império mundial, que era o Império Romano, com muitas crenças pagãs. E eles eram perseguidos por serem cristãos, muito perseguidos, inclusive. E debaixo desse calor da perseguição, eles tinham uma preocupação que é expressa nessa carta, que eles se preocupavam com aqueles irmãos que estavam morrendo, porque eles entendiam que aquele sofrimento era tão forte que só poderia significar o final dos tempos, tamanho sofrimento. Então eles liam os profetas do passado, né, do Antigo Testamento, eles já tinham essa escritura em mãos, mas as orientações apostólicas sobre o final dos tempos, mas se nota que essa igreja em particular passou a interpretar isso com uma certa preocupação, no sentido de que está acabando, Jesus está voltando para reinar e nós estamos debaixo de um grande sofrimento, e aqueles que morreram, como participarão desse reino se eles morreram? Então havia muita confusão nesse sentido, e a primeira carta trata dessa primária preocupação da igreja. Eu li o capítulo 5, mas se vocês forem para o capítulo 4, um pouquinho antes, a partir do verso 13, ele diz: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Ou seja, os cristãos que falecem, que dormem, é o termo usado aqui, né? Para os que morreram, né? Que eles, os que ficaram vivos não olhassem e interpretassem essa situação com uma tristeza que é comum nas pessoas que não têm a Cristo. Mas o 14 ele diz: Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará a sua companhia os que dormem. Ou seja, Jesus, da mesma forma que ele ressuscitou, ele vai trazer para a sua companhia aqueles que dormiram. Estarão com ele, né? E ele diz no 15: Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens, para encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, a expectativa da vinda do Senhor era importante porque os mortos ressuscitariam primeiro na vinda do Senhor nos ares, encontrariam com o Senhor nos ares, eles já ressuscitariam, os corpos seriam transformados e então encontrariam com essas pessoas que já estão na presença de Deus e eles receberiam esse corpo glorificado. E a igreja que estiver viva no momento, ela será depois, mas quase que imediatamente. 1 Coríntios diz, Paulo diz que vai ser num abrir e fechar de olhos, isso vai acontecer, a igreja sobe, tem o corpo transformado no caminho e todos estaremos com o Senhor para sempre. Os que dormem já estão com o Senhor. Nós, os que ficarmos, seremos arrebatados e estaremos com o Senhor. E a ressurreição dos corpos dos que já estão com o Senhor acontecerá numa fração de segundo antes da nossa subida. Tudo isso de forma milagrosa
espantosa e maravilhosa. E tudo isso Paulo escreve nessa carta aos Tessalonicenses com que intuito? O verso 18, 4:18 diz: Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Consolo. Entender o que está acontecendo. Porque o 5, quando ele diz, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Aí ele já fala de uma segunda situação, que é o dia do Senhor, que eles estavam interpretando como já acontecendo, provavelmente. A vinda do Senhor é o arrebatamento da igreja. O dia do Senhor é a referência do último dia que Cristo vem com seus santos e com seus anjos para julgar aqueles que o rejeitaram. O Antigo Testamento diz o dia da ira, em alguns lugares. Né? Nós temos Daniel, Ezequiel, Joel, todos os profetas, entre outros, né? Que falaram desse grande dia, que seria precedido de grande perseguição. Mas, o capítulo 5 diz, mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Esse dia que vai pegar as pessoas de surpresa, vai pegar aqueles incrédulos de surpresa. Os incrédulos vão ser pegos de surpresa, mas nós vigiamos e aguardamos o Senhor nos resgatar. Então, quando eu converso com pessoas e elas tentando interpretar o sofrimento e o momento que estão vivendo, e elas entram às vezes em desespero e falam, puxa, será que há tantas evidências, há um governo mundial aparecendo, a marca da besta está sendo colocada e existe morte, doença e tudo mais. Aí nós lemos que o Senhor Jesus, ele vai levar a sua igreja. E se ele ainda não a levou, o dia do Senhor, o dia da ira do Senhor ainda está por vir. Porque não vai preceder esse dia a vinda do Senhor para buscar a sua igreja. E ele faz essa divisão aqui na carta e pede para que a igreja se console com relação aos mortos e interprete o presente momento de perseguição como natural da igreja que honra o Senhor Jesus. A perseguição à igreja, ela vai existir sempre que a igreja fizer o que tem que fazer, que é pregar o evangelho e viver uma vida cristã autêntica. E aqueles que morrem com o Senhor, eles já estão com o Senhor. E um dia os que ficarmos, se nós estivermos todos aqui quando Jesus voltar, nós subiremos e encontraremos com ele nos ares. E aí então se desencadeará um processo de tribulação e finalizando com o dia do Senhor, que é o dia que o Senhor vem para julgar os incrédulos. E esse dia vai surpreender a muitos. Mas não é a igreja de Cristo Jesus que vigia e espera a vinda dele para nos levar. Isto não é um estudo escatológico comum, e eu aprendi isso com o próprio pastor Edson, ele sempre ensina que a vida, a visão correta com relação ao futuro da igreja de Cristo, ela traz tremendo consolo e ânimo para que nós sigamos fazendo o que tem que ser feito. Então, no 4:18, Paulo diz, consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. E depois falando do dia do Senhor, que é o dia do juízo, em que a igreja não participará como sendo surpreendida, mas virá com o Senhor para esse dia, ele também diz, sabendo disto, ele fala no 11 também, consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Ele termina falando sobre o consolo que essas verdades devem trazer ao nosso coração. Nós passaremos por lutas, passaremos por perseguições, passaremos por momentos difíceis no mundo, com governos opressivos com relação à obra de Deus e ao seu povo, mas isso não é o prenúncio do dia do Senhor.
é só a fase em que temos que viver diante do Senhor, esperando a sua vinda para nos buscar. E aí então depois se desencadeará, posteriormente a isso, se desencadeará o dia do Senhor, né? Um espaço curto de tempo onde o Senhor vai chegar e vai julgar todas as pessoas, todos aqueles que não creram nele. Será o tribunal dele, em que ele vai pagar aqueles que não seguiram com a justa paga, o juízo. A igreja não. A igreja estará com o Senhor Jesus. E isso deve nos consolar, deve nos fazer entender essa situação em que vivemos e outras que possam vir a surgir de uma só maneira. Estamos aqui, pregaremos o Evangelho enquanto o Senhor não voltar para nos levar. Essa é a nossa função. E é isso que nós temos por diante. Né? Paulo escreve uma segunda carta aos Tessalonicenses, e no capítulo 2 dessa segunda carta aos Tessalonicenses, ele diz: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, para buscar a sua igreja, e a nossa reunião com ele, ou seja, nós seremos reunidos como igreja para estar com ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então, Paulo está dizendo aqui no capítulo 2, agora já falando mais especificamente dessa preocupação que eles tinham com relação à opressão muito grande que havia sobre a igreja, e eles interpretando isso como o dia do Senhor que estava, o dia do juízo que estava para acontecer ali, e eles participando disso. Aí Paulo fala, relembrando a eles do ensino da primeira carta, né, e dizendo: não vos demovais da vossa mente. Né? Então a ideia aqui de demovais aqui é uma palavra que diz, é como se um abalo sísmico, um terremoto balançasse as bases de uma casa e afetasse a estrutura da casa. Então ele está falando aqui, olha, vocês estão escutando, vendo essa situação, mas vocês não devem se demover, não devem se abalar com tudo isso que está acontecendo, e vocês não devem estar perturbados com isso, com relação ao mundo está acabando e a igreja, o que será da igreja, é o dia do Senhor e vai ser um tempo horrível. Mas ele está dizendo para que eles não perdessem do foco aquilo que com o qual eles já foram instruídos com relação à vinda do Senhor. Como se achasse que o dia do Senhor havia chegado. Se a vinda do Senhor não veio, o dia do Senhor ainda não chegou. Né? São duas coisas diferentes. Vinda do Senhor para buscar sua igreja, dia do Senhor para julgar os incrédulos. E aí o 3 ele diz: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. E ele começa a dizer o que aconteceria para o dia da ira, o dia do juízo de Deus, que é aquele período da tribulação em que vai haver uma grande apostasia e que o anticristo, um líder mundial, dirigido por Satanás, governará todo mundo. E ele descreve então no texto aqui todo esse tema. Então, uma exortação de Paulo para a sua igreja e também para nós, e a palavra que eu gostaria que ficasse nas nossas mentes aqui é: não vos demovais e não vos perturbeis, achando que essa pandemia ou situações que a Igreja de Cristo já viveu, muito piores que essa que nós estamos vivendo, com certeza, e algumas igrejas de Cristo Jesus espalhadas pelo mundo, passando por uma situação muito mais difícil que a nossa, com certeza, que nós oremos pela Igreja de Cristo Jesus, para que a Igreja de Jesus não venha a se balançar com essa situação, não venha a balançar, a interpretar mal os tempos por causa das catástrofes e da própria perseguição que a igreja sofrerá no decorrer da sua vida. Eu queria terminar com 1 Coríntios, capítulo 15,
Paulo volta a tratar do tema falando da transformação do corpo, da ressurreição. E ele diz no capítulo 15, no verso 52. Vou ler o 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Foi o que ele explicou lá em Tessalonicenses, né? Dormir, alguns vão morrer e outros não, outros estarão vivos quando se dê a vinda do Senhor, né? No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Num abrir e fechar de olhos, tudo isso acontecerá. É a vinda do Senhor para buscar sua igreja, e aí então acontecerão os fatos que levarão ao dia do Senhor, em que nós viremos com o Senhor para aquele dia glorioso em que ele vai julgar as nações e vai dar entrada num novo tempo, que seria o milênio. Isso deve nos consolar. Isso deve nos consolar. Aqueles que perderam irmãos queridos pelo tema do Covid, dessa pandemia, né? O consolo é que essas pessoas que morreram em Cristo Jesus, esses amados que se foram, né? Nós tivemos uma informação aqui de uma conta que chegou alguns meses atrás de 100 pastores que faleceram na Bolívia, servindo ao Senhor e ajudando as pessoas nas ruas que passavam fome e que estavam acometidas da enfermidade. Esses pastores se lançaram ao ministério a atender essas pessoas. E haviam 100 óbitos de pastores. Muitos irmãos e outras pessoas faleceram, mas fica aqui uma nota, né, que esses irmãos, eles faleceram. Estão com o Senhor. Então, aqui o texto em 52 diz que os que estiverem vivos quando o Senhor vier buscar sua igreja, num abrir e fechar de olhos, nós seremos levados aos céus e transformados com um novo corpo incorruptível. Num abrir e fechar de olhos. Mas os que faleceram, que morreram, inclusive nessa época de tanta dor no mundo, aqueles que faleceram em Cristo Jesus, num fechar e abrir de olhos, estavam com o Senhor. A igreja, num abrir e fechar de olhos, será transformada. Mas os que se foram, num fechar e abrir de olhos, se encontraram com o Senhor. Que esse seja o consolo para a igreja de Cristo Jesus, que esse seja o nosso consolo e que nós estejamos com essas palavras motivados a seguir pregando o Evangelho de Cristo Jesus. Paulo, em 1 Coríntios, termina o capítulo 15, dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, diante de todo esse contexto, Paulo termina aqui esse capítulo de Coríntios dizendo: sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Enquanto a igreja de Cristo estiver na terra, é para ser firme, inabalável e abundante na obra do Senhor. Que Deus console e motive os nossos corações para seguir em frente enquanto Ele nos dê fôlego aqui. E que vocês tenham uma linda semana. Um beijo, que Deus abençoe e possa acrescentar paz ao coração de cada um de vocês. Obrigado.